Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Scout for a Win. Estou aqui, como habitualmente, com o Pedro Menezes e hoje com um convidado especial, o Mauro Bernardino. Bem, boa tarde a todos, boa tarde ao Mauro, especial. Neste podcast vamos falar de um resuminho da equipa do Porto frente às Juventus, que passou o Porto aos quartos de final da Champions, e um bocadinho dos outros jogos do Liverpool e do Dortmund e do Paris Saint-Germain Barcelona. Bem, se calhar começamos pelo Porto. O que dizes, Mauro? Queres falar um bocadinho do Porto? Pode ser. Para começar, boa tarde, Pedro, e boa tarde, Tiago. Obrigado por estar aqui com vocês neste bocadinho e neste tempinho que vamos ter para falar. Começando, se calhar, então, pelo jogo do Porto, que também foi, penso que quando temos o confronto das equipas, que se calhar seria a equipa uma das que iria ficar pelo caminho e que, para mim, acaba por ser a surpresa, ok, com muita ajuda daquilo que foi o resultado na primeira mão, mas faz um bom resultado, apesar da derrota nos 120 minutos em si, que levou em Turim, mas acho que será uma surpresa e que agora vamos ver o que é que o Porto pode apresentar na próxima fase. Bem, eu queria realçar que aqui no podcast, no nosso primeiro episódio, eu e o Tiago dissemos e acreditávamos que o Porto ia eliminar a Juventus pelo momento que a Juventus passa, que não é o melhor, que depende muito das individualidades e coletivamente é fraco, que o Porto é uma equipa que luta muito, são jogadores muito, muito guerreiros, lutam por cada milímetro que existe no terreno, e que se a Juventus tivesse uma má exibição individual do Ronaldo e de outros jogadores, que iria ser difícil bater o Porto, tal como foi, acaba por ganhar, mas sofre 2 golos e torna difícil a qualificação para a equipa das Juventus. Tiago. O Porto aqui tem 2 elementos fulcrais para passar esta eliminatória, que é a grande agressividade que o Porto teve nos 2 jogos, a pressionar muito bem, e depois a falta de ideias das Juventus no capítulo ofensivo. Por exemplo, neste jogo tinham de correr atrás do resultado, porque estavam em desvantagem na eliminatória, e a única ideia de jogo das Juventus era cruzar bolas para a área. O segundo golo, por acaso, acabou por surgir assim, mas até o primeiro também foi mais ou menos uma bola bombeada. Mas assim eu acho que o Porto depois conseguiu controlar bem essa situação e acabou por passar bem a eliminatória. E tens razão, quer dizer, a Juventus é uma equipa tão fraca, tão limitada no seu processo ofensivo, porque nem tem processo de criação. A Juventus constrói, nos centrais bola, lateraliza logo o jogo, já está no processo de finalização, porque o jogador que está na ala, Quadrado, o Alexandre, vai cruzar bolas e lá bombear bolas para a área, algo que não resultou neste jogo e que raramente resulta. E destacar neste capítulo o Pep, que com 38 anos fez uma exibição muito boa e teve 100% dos duelos aéreos ganhos. Logo aí, se a estratégia da Juventus era bombear bolas para a área e o Pep limpava tudo o que era bola, tornou fácil a equipa do Porto. Destacar também... Mbemba. Diz. E sim, o Pep e o Mbemba, que eram 2 jogadores que estavam em dúvida para este jogo e acabaram por fazer um grande jogo. Sim, a equipa do Porto teve toda muito bem, a linha defensiva toda. Destacar também que a atitude competitiva e a ambição que os jogadores do Porto entraram, como já disse, lutavam por cada milímetro de relvado, juntavam linhas, tornaram muito difícil a equipa da Juventus construir sem ser bombear bolas para dentro da área. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Mauro. Aproveitar um pouco daquilo que foram as vossas palavras, porque também concordo com grande parte em questão das bolas longas. Pelo menos foi um dos pormenores que eu reparei mais nas Juventus, foi as constantes bolas longas para apanhar o Chiesa nas costas do Manafá e que resultaram bastantes situações de perigo daí, inclusive alguns golos. Pegar também naquilo que tu disseste do meio campo das Juventus, porque naquilo que foi a minha análise ao jogo, acho que a Juventus acaba por ganhar outro tipo de agressividade e outra força quando entra o McKennie para o meio campo. Ok, que o Porto também já estava com 10 e com linhas mais baixas, mas acho que o processo ofensivo da equipa foi completamente diferente. Destacar também, como vocês fizeram, o Pep, o Mbemba, acaba por ser um jogo muito bom de todo o coletivo do Porto, e que, não querendo ser injusto a destacar alguém, mas que sem dúvida o Pep, que não podemos esquecer que é um jogador que tem 38 anos e que esteve mais uma vez ao mais alto nível, mas também o Marchesin, que acaba por fazer defesas fulcrais. Exatamente, acaba por fazer defesas muito importantes que levam o Porto a conseguir passar a eliminatória. Acho que a exibição em si, naquilo que é a minha opinião, o Porto não foi tão superior como tinha sido no Dragão, mas acho que se bateu sempre de olhos nos olhos com as Juventus. Penso que não se pode dizer que as Juventus também foi superior e que acaba por fazer o seu papel.
e vamos ver a próxima fase. Sim, eu concordo. Queria só destacar também o Sérgio Oliveira, correu muito, foi muito aguerrido no meio campo do Porto, a segurar bem as linhas e tudo, a comandar a equipa. Mas sim, também queria dizer-te que a Juventus não foi superior ao Porto, então neste jogo também não, bombear bolas lá para dentro e afundar a linha defensiva do Porto não era estratégia nenhuma, quer dizer, era uma estratégia muito fraca. Destacar também que o Porto, mesmo com menos um jogador, conseguiu criar oportunidades de golo, conseguiu chegar ao prolongamento e conseguiu ir à frente no prolongamento, ganhar um livre e fazer golo, que dá a vitória na eliminatória. Exatamente. Um golo era isso. Não sei se o Tiago quer dizer alguma coisa também, antes de avançar. Uma parte um bocado fora do campo, que é a comunicação social mais dos lados de Itália, que acabaram por culpar muito o Cristiano Ronaldo. Vi-os a culpar muito o Cristiano Ronaldo por esta eliminatória, por este não conseguir das Juventus passar à próxima fase, mas falaram muito pouco do Pirlo, e eu acho que o Pirlo é o principal culpado da Juventus não ter passado à próxima eliminatória, porque esta Juventus, mesmo no campeonato como na Champions, é uma equipa sem ideias e que com Pirlo não vai chegar a lado nenhum. Sim, o Pirlo, como já tínhamos dito, o Pirlo é muito fraco. É muito fraco neste momento da sua carreira. Início de carreira de treinador, não devia ter aceito um projeto como a Juventus, cheio de egos dentro do balneário, e que era difícil. E a Juventus, de há 2 anos para cá, este é o terceiro, vem a piorar de ano para ano, coletivamente, com cada vez ideias piores coletivas e cada vez mais a depender do individualismo e do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, se não tiver uma equipa que consiga criar situações de golo, oportunidades de golo para ele, torna-se um jogador nulo e difícil, na por cima numa linha de 5. E falar na linha de 5, queria falar nestas nuances estratégicas muito bem trabalhadas pelo Sérgio Conceição, com o Porto a defender era um 5-4-1, que muitas vezes passava uma linha de 6, com o Otávio a fechar o corredor esquerdo em alguns momentos da equipa do Porto. E falar do Ronaldo e do Messi, também queria destacar que desde 2004, que nem ou o Ronaldo ou o Messi passavam aos quartos de final da Champions League, que este ano não vamos ter nem Ronaldo nem Messi, e que vamos ter os craques promissores, Kylian Mbappé e Erling Haaland. Exatamente. Tendo assim, eu acho que podemos passar. Querem falar alguma coisa sobre o Dortmund de Sevilha? Sim, o Dortmund, podemos dizer que, como tínhamos previsto, com Haaland, se Haaland jogasse, tinha sido tocado no jogo com o Bayern, ia ser uma equipa diferente, porque o Dortmund com o Haaland ganha capacidade de choque, profundidade e finalização. Quer dizer, o Haaland cada vez que remata é golo, e faz 2 golos desta vez, que dá a eliminatória por garantida ao Dortmund. E o Sevilha foi a equipa que esperávamos, a pressionar, à procura do golo, a tentar fazer alguma coisa pela eliminatória, mas o Sevilha está no pior momento da época e era difícil para o Sevilha dar a volta a este resultado em casa do Dortmund. Exatamente. Mauro. Sim, sem dúvida. Voltando só um bocadinho atrás naquilo que estavas a dizer e bem, e que por acaso me esqueci de referir, das nuances defensivas do Porto para um 5-4-1 e que muitas vezes passava a 6, porque foi comum vermos o Otávio a lateral esquerdo, sim. vamos dizer assim, em termos a fechar de o posicionamento. Corredor, sim. Exatamente. Na questão que o Tiago estava a dizer do Ronaldo, parece-me que é o preço a pagar, e acontecia muito também no Real Madrid e na imprensa espanhola, que querem sempre culpar aquilo que será o maior alvo. Acho que naquilo que foi o jogo em si, o Ronaldo acaba por não fazer uma segunda mão, como todos nos recordamos daquela reviravolta com o Atlético de Madrid, mas também acho que, e é a minha opinião, que a posição de continuar a jogar a extremo para o Ronaldo já não, a este nível pelo menos, já não está a ser tão rentável assim, e lembro-me perfeitamente da bola do Morata de cabeça aos 3 minutos, que não sendo bruxo e não fazendo prognósticos assim, que se fosse o Ronaldo, se calhar a bola poderia ter acabado por entrar, porque neste momento estamos a falar de um jogador que se aprimorou bastante para finalizar e decidir, e não para ter de andar a correr um pouco atrás do prejuízo e a criar jogadas para os outros, vamos dizer assim. Naquilo que foi o jogo do Dortmund com o Sevilha, acho que o Dortmund tinha feito bem o seu trabalho na primeira mão, que tinha marcado 3 golos fora, e que agora, a ganhar 2-0, acabou por se deixar empatar já perto do fim, porque certamente que a cabeça, digo eu, também já não estaria lá, porque pronto, com 5-2, salvo erro, na junção das duas mãos, que o Dortmund também já estaria a pensar noutros objetivos. O Sevilha acaba por também não estar num grande momento de época, estão a baixar bastante a forma, mas creio e espero, porque são uma equipa com qualidade para isso, que este empate lhes dê algum embalo e que consigam voltar àquilo que era o seu pico. Só voltando ali um bocadinho atrás à parte do Ronaldo, eu concordo contigo que o Ronaldo é o melhor finalizador da história do futebol, atualmente ainda é o melhor finalizador que existe no futebol,
Mas para ele jogar a ponta de lança ou avançado na equipa da Juventus era preciso que alguém fosse para o lado esquerdo. Dybala lesionado, nem me lembro de ver Dybala a jogar esta época. Num plantel como o da Juventus, que é fraquíssimo também, não há ninguém para aquela posição. Então o Ronaldo tem que sacrificar-se por um bem coletivo e jogar à esquerda tentando partindo para o meio. Depois, claro que nem Morata não consegue cumprir na parte de finalização, o Ronaldo estando à esquerda torna-se difícil para ele, que já não tem a idade que tinha de anos, e 36 anos, quer se queira, quer não, sendo Ronaldo ou não, pesa, perde velocidade, perde capacidade de aceleração. Mas é o que eu digo, acho que foi uma má escolha de Ronaldo há 3 anos atrás de ter aceito a Juventus, porque de facto desde que chegou é o jogador mais da equipa, é o jogador que consegue trazer a equipa ao de cima, mas a equipa não ajuda e tem tido maus resultados. Tiago. Agora, acho que temos aqui muito para falar sobre o jogo do PSG Barcelona, onde o PSG acabou de passar, como já se previa, porque depois daquele resultado na primeira mão de 4-1 era muito difícil o Barcelona conseguir dar a volta, ainda por cima, como o Barcelona está esta época. Aqui um facto que eu disse no primeiro podcast, que foi que o Barcelona não tinha um 9 que marcasse gols e conseguisse finalizar. E acho que neste jogo ficou bastante assente essa característica do Barcelona, porque o Dembélé teve 3 ou 4 oportunidades claras de golo em que não conseguiu finalizar. Depois, muitas oportunidades que o Barcelona criou, porque o Barcelona criou muitas oportunidades, até conseguia marcar os 4 golos que eram precisos para igualar a eliminatória, e não tendo esse finalizador, e acabando o Messi também acabou por não ter sorte, porque falhou um penalti, e acabou-se por notar muito essa falta de um finalizador como era Luís Suárez. Olha, eu posso dizer que eu não estava à espera de uma entrada tão forte do Barcelona. Pensava de facto que o PSG, devido a ter feito aquela remontada histórica do Barcelona há uns anos, pensava que iam entrar fortes nesta segunda mão para de facto mostrar o seu poderio e que são os verdadeiros candidatos a ganhar a Champions League, que querem ir à final outra vez pelo segundo ano consecutivo. Mas de facto o Barcelona entrou muito forte. O Barcelona, desde que houve eleições no clube e o Laporta ganhou as eleições do presidente, acho que a equipa parece outra. Isto nota-se muito da vontade dos jogadores quererem jogar. Messi parecia outro, a equipa toda parecia outra, a criar e tudo. Criaram muitas oportunidades de golo, como tu disseste. O Dembélé esteve muito bem a aparecer nos espaços, mas esteve muito mal no capítulo de tomada de decisão do último passe, de finalização. Perdeu muitas oportunidades de golo. Eu só vou dizer que na primeira parte o Barcelona acaba com 16 tentativas de golo, 9 remates à baliza. E 9 remates à baliza não se faz um golo, e o único golo que houve foi um golaço, para mim é o golo da jornada da Champions, do Messi, que depois acaba por falhar um penalti. Mas queria destacar isso, a vontade que os jogadores do Barcelona tentaram, eles entraram a acreditar que podiam dar a volta ao resultado, criaram oportunidades para isso, tiveram azar de facto na tomada de decisão. E o Keylor Navas também estava muito inspirado ontem. Sim, tiveram também o Navas teve a sua melhor noite dos últimos tempos. A equipa do PSG teve muito apática, não conseguia. Houve uma parte que o Barcelona sufocou tanto o PSG, as linhas do PSG afundaram tanto para baixo que nem conseguiam sair depois a jogar. Era bolas atrás de bolas na área do PSG, que o PSG não conseguia respirar, nem conseguia sair no contra-ataque sequer. Queria dar destaque também para. Era isso, para a exibição do Messi, que de facto voltou aos tempos que nos lembrávamos do Messi, que também andou um pouco apagado nesta época. Mauro. Pegando já na tua primeira frase, acredito que o Messi sim pode estar um pouco em baixo de forma, mas também temos de olhar para aquilo que tem sido o nível exibicional do coletivo, e a verdade é que o Barcelona tem estado uns bons furos abaixo daquilo que seria esperado para uma equipa daquele patamar. No início desta segunda mão, pelo menos para mim, e acredito que seja uma opinião que varia de pessoa para pessoa, mas que achava que haveria pouco a fazer pelo lado do Barcelona, porque, claro, que todos nos relembramos daquela remontada histórica, mas que achei que não seria possível. O Barcelona entrou, como o Tiago também disse bem, com uma atitude diferente e que se calhar poderia mesmo ter feito os 4 golos. Tiveram bastantes tentativas para isso, acabaram por apanhar um Keylor Navas inspirado, que, salvo erro, foi o homem do jogo, penso ter visto. Sim, foi o homem do jogo. Temos o Messi a fazer um bom jogo, e quem sabe se aquele penalti entra ainda no perto do intervalo. Diferente. Exato, ainda na primeira parte, se ainda conseguiriam chegar mais à frente. Mas também há que realçar, na minha opinião, que o PSG, já o ano passado eu tinha provado a chegar à final, que está uma equipa um pouco mais consistente e um pouco diferente daquilo que foi a ideia estereótipo que muita gente criou deles, por serem uma equipa, pronto, mais com um projeto financeiro
do que o desportivo, vamos dizer assim, mas que se tem consolidado bastante e que tem conseguido fazer um projeto equilibrado e por isso fazer boas equipas e, para mim, na minha opinião, são fortes candidatos a chegar novamente à final. Sim, o PSG é um forte candidato a ganhar a Champions League juntamente com o Manchester City e com o Bayern. O problema do PSG é que em jogos a duas mãos, o ano passado tiveram a sorte de ser em Lisboa a partir dos quartos de final e foi só uma mão, se não me engano, nos jogos. O PSG nos jogos cá a duas mãos, como viu-se nesta eliminatória, entra muito forte, é capaz de golear na primeira mão, depois na segunda, em vez de voltar a mostrar esse poderio todo que o Bayern, o Munique faz muitas vezes que fuzila e goleia os adversários que apanham na Champions League, cai muito e desta eliminatória teve a sorte, porque se de facto o Messi faz o golo de penalti aqui do PAN da primeira parte, ficavam a 2 golos de tentar chegar ao prolongamento e a história ia ser diferente. Acho que deviam entrar com maior garra, com maior ambição e às vezes não se nota a vontade de querer ganhar nos jogadores do PSG. Tiago. Eu também acho isso e queria falar também da inovação tática do... Não é bem uma inovação tática, é mais uma... O de Jong central. Diz? Com o de Jong central, sim. Exatamente. O De Jong jogou central, onde deu muito mais capacidade de saída de bola e também como é um jogador que é muito rápido, acabava por compensar bem se o Mbappé, por exemplo, acabasse por fugir ao terceiro central, ao central do lado direito, no caso, que começou com o Mingueza, depois Coman colocou o Júnior Firpo. O De Jong, com a sua rapidez, acabava por conseguir dobrar bem esse jogador. Assim, ainda bem que tocas nesse ponto que já me ia esquecer. De facto, até os jogadores entraram contra a vontade e até Koeman inovou e mostrou ser outro treinador que não tinha mostrado até agora. A inovação tática de Koeman, que conseguiu anular muito bem o PSG, foi também algo que nota-se que a equipa de facto está diferente, está a viver o melhor momento da época, mesmo no campeonato está na luta, está a 6 pontos do Atlético de Madrid, são recuperáveis em Espanha, de facto estão a viver um momento muito bom. Neste momento está mais na luta do que nunca no campeonato. Está numa melhor forma com o Real Madrid e com o Atlético de Madrid. Exatamente. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aos jogos da Liga dos Campeões, Mauro. Acho que também não há mais grande coisa a dizer. Poderíamos, se calhar, dar uma palavra àquilo que foi o jogo do Liverpool com o Leipzig. Mas vamos tocar um pouco no jogo do Liverpool com o Leipzig. Que se calhar foi o jogo que maior surpresa causou, não pelo resultado. O Liverpool é uma equipa forte, mas pelo momento que as duas equipas estão a viver. E eu não esperava que o Liverpool voltasse a ganhar por 2-0 ao Leipzig. Embora foi um jogo com muitas oportunidades de gol, um jogo muito aberto. O Leipzig falhou muito na concretização e na finalização. O Liverpool também. Sim, o Liverpool, ambas as equipas falharam muito, mas de facto o Liverpool parece outra equipa na Champions League. Na Premier League falha muito, não consegue, às vezes nem consegue criar, e aqui na Champions cria muito, a equipa dá tudo e consegue finalizar, que é o que estava a faltar à equipa. Eu queria tocar outra vez no ponto que, quando falámos do Liverpool no primeiro podcast, eu toquei, que foi o ponto do Diogo Jota, que acho que a equipa do Liverpool melhora bastante com a entrada de Diogo Jota no 11, ou mesmo neste caso foi no 11, melhorou bastante. Jota foi um dos jogadores que mais criou oportunidades de gol para a equipa do Liverpool. Acho que falhou bem umas 3 ou 4 vezes à frente da baliza. Nesse capítulo não foi o melhor jogo para ele, mas depois acabou por fazer a assistência para o Salah e acho que o Liverpool melhora muito com o regresso de Diogo Jota. Sim, o Diogo Jota é um jogador que cria outras movimentações na equipa do Liverpool, consegue abrir espaço, atacar a profundidade. E de facto a equipa é outra com o Jota. Também queria realçar com o Central Kabak, contratado em janeiro, também voltou e parece não dá outra segurança à equipa do Liverpool lá atrás quando vão atacar. Mauro. Sim, como referiste bem, agora o regresso do Kabak, o Liverpool também tem tido algum azar naquilo que tem sido os centrais, porque tem o Van Dijk de fora, o Matip, o Gomes, agora até o Henderson que poderia ali ajudar um pouco na posição. Mas também o resultado, pronto, se calhar o 2-0 acaba por ser algo expressivo, mas também já estava um pouco à espera que o Liverpool passasse, e como vocês disseram e bem no primeiro podcast, que o Liverpool poderia ser um candidato à passagem e que o facto de estar mal no campeonato não queria dizer nada na Champions, e está a provar isso, e o Tiago falou aí bem, mas acho que, não sei, na Champions parece também pode ser por não estar tão bem no campeonato, mas que há sempre equipas e jogadores que se superam um pouco a si mesmos, e voltando atrás temos o caso do Futebol Clube do Porto, que não está a fazer um campeonato espetacular. Exatamente. E que faça uma campanha muito boa na Champions League e que, pronto, chega agora às 8 melhores equipas da Europa. Naquilo que o Tiago também referiu do Jota,
Por acaso também foi algo que me lembro dele falar no primeiro podcast e que iria abordar também, porque o Jota acaba por ter um papel importante nesta vitória e fazer uma assistência, mas também dizer que o Jota foi titular e jogou os 90 minutos na derrota do Liverpool frente ao Fulham, e que Jota sem dúvida é um grande jogador e dá outras dinâmicas ao Liverpool, mas que é um jogador que precisa de, na minha opinião, de estar nos seus momentos e de engatar, vamos dizer assim. Acho que foi o segundo jogo, o primeiro a titular desde que regressou de lesão, do Diogo Jota. Por isso, e um jogo onde ele acabou até por criar oportunidades e podia ter feito como este jogo. Por isso, acho que com a recuperada forma física, o Jota vai ser fundamental para este Liverpool se quiser chegar ainda mais longe na Champions League. É isso, sem dúvida. Só para terminar o tópico da Champions League, queria dizer que de facto os jogadores do Liverpool internamente entram com uma atitude e na Liga dos Campeões entram com outra, mas também no caso do Futebol Clube Porto, como o Mauro disse bem, no campeonato não dá tão bem e na Champions tão bem. Mas também se calhar os jogadores que entram com outra atitude, com outra mentalidade para estes jogos, que faz a diferença e que de facto jogar na Champions é uma coisa e jogar no campeonato é outra. Fechando o tópico da Liga dos Campeões, se calhar íamos agora um pouco para o mercado nacional e íamos falar do Sporting, como já falámos do seu momento, mas agora de um ponto essencial dos treinadores de hoje em dia, que é a comunicação. E o papel que a comunicação dos treinadores pode ter o efeito no balneário. E nestes casos específicos, a comunicação de Ruben Amorim. Tiago. Ruben Amorim tem vindo com um discurso que acaba por ser muito coerente ao longo do tempo, que é de não se considerar um candidato ao título e sim candidato a ganhar o próximo jogo, como o mesmo diz, para acalmar, que seja os jogadores, seja os adeptos que não ganham há 19 anos o campeonato, e isto pode ser uma forma de conseguir acalmar os ânimos e continuar com os pés bem assentes na terra para os lados de Alvalade. Pronto, na questão do Ruben Amorim também acho que é inegável o grande trabalho que ele está a fazer, e acho que muito fruto daquilo que é a boa comunicação dele, e creio que pode ser uma opinião pessoal, mas que parte por ele ter sido jogador e por saber o que o jogador precisa e gosta de ouvir em determinados momentos, e temos o exemplo disso, e o Abel Ferreira, que é um comunicador nato, um líder incrível nesse setor. O próprio Sérgio Conceição, quando chega ao Porto no primeiro ano, com um plantel que teve um investimento quase nulo, e com jogadores como o Marega, que tinha estado emprestado, o Aboubakar, Ricardo Pereira, e que com um discurso bom e coerente conseguiu fazer com que a equipa chegasse ao título, algo que Ruben Amorim está a fazer e que penso que poderá ser possível. Na questão que o Tiago também falou de ser candidato, vou ser se calhar um pouco menos agradável, vamos dizer assim, porque acho que ok, era um discurso bom para ter começado, se calhar para levar até ao fim da primeira volta, mas neste momento com 10 pontos de avanço, o Sporting não só é candidato, como é claramente o principal favorito a ganhar o título, e acho que o Ruben sabe, e o próprio plantel do Sporting sabem, mas que percebo o lado deles, mas que também não devem ter medo de assumir esse estatuto e de partir, tal como, por exemplo, às vezes parece que há um complexo em dizer que aqui ou lá houve uma pontinha de sorte, tão falada da estrelinha, e que vocês também abordaram no primeiro podcast. Claro que o Ruben não vai dizer isso, mas, por exemplo, às vezes dizer, claro que a sorte dá muito trabalho, mas que efetivamente o Sporting tem beneficiado, como não é tirar mérito ao Sporting, porque como também outros campeões já beneficiaram, e lembro-me do Porto, nesse mesmo ano do Sérgio Conceição, o gol do Herrera aos 89, e todos os campeões precisam de ter um pouco essa estrela. Neste aspecto, a comunicação, hoje em dia a comunicação é muito importante nos treinadores. Hoje um treinador, além de perceber muito tática, tem que também saber comunicar. E Ruben Amorim começou a época muito bem, com uma boa comunicação, para dentro, sempre falando bem dos jogadores, não individualizando os jogadores. E neste aspecto, há treinadores em Portugal que não são muito fortes na comunicação. À cabeça, Jorge Jesus, que às vezes nas conferências de imprensa rasga completamente os jogadores, algo que não devia de fazer. Lembro-me perfeitamente de Jorge Jesus rasgar Elton Leite na conferência, dizendo que mesmo que ele defendesse 10 vezes melhor, não ia jogar no jogo a seguir. E o Diogo Gonçalves? Diogo Gonçalves igual, individualizando muito, dizendo que falta um homem-golo, desmoraliza os jogadores. Sérgio Conceição próprio também tem uma boa comunicação, embora às vezes fique um pouco nervoso quando perde as estrabeiras nas conferências, mas nunca em relação ao balneário. E esta comunicação do Ruben Amorim, que é boa, que eu acho que foi muito importante no caminho do Sporting até agora,
para os jogadores, para os adeptos, só que agora acho que ele está a ser um pouco falta de humildade ao Ruben Amorim. Quer dizer, o Sporting é uma equipa grande em Portugal, embora não seja um candidato ao título devido a este histórico de tantos anos sem ganhar, mas e estando em primeiro, a 10 pontos do segundo, à 23ª jornada, não é dizer que vai ser campeão, é que é óbvio, isso podemos dizer nós que o Sporting vai ser campeão, mas ele não pode dizer, mas pode chegar à conferência e pode dizer, de facto, com tantos pontos à 23ª jornada do campeonato, o Sporting é o principal candidato a ganhar o título. E acho que só lhe ficava bem dizer isso, porque senão começa a tornar-se um pouco de falta de humildade ao Ruben Amorim. Parece que faz do Sporting um clube pequeno. E o Sporting não é um clube pequeno, é um clube grande em Portugal. O Sporting não é um clube pequeno, mas é um clube que não ganha há muitos anos, e por isso eu acho que isto serve para acalmar um bocado toda essa situação. E é um discurso que o Ruben Amorim tem tido desde o início, por isso se agora mudasse esse discurso, iam dizer que ele era incoerente, como já disseram vários outros técnicos. Não, mas se não é incoerência, incoerência diz a CMTV, se não é ser incoerente, quer dizer, começou com um discurso, não é? Começa com um discurso no disse época, muito bem, a falar bem, quer dizer, o Sporting em janeiro com 7 pontos de avanço, não se pode dizer que é candidato, está bem, mas pode perder. Agora, à 23ª jornada, com mais 10 pontos para o segundo, já tendo jogado os 2 jogos com o Futebol Clube do Porto, em Alvalade e no Dragão, já jogando com o Paço Ferreira, que é a equipa revelação, na minha opinião, da equipa, já jogou os 2 jogos com o Paço Ferreira, já foi a Gil Vicente, quer dizer, jogar agora, só lhe falta jogar diretamente com o Braga e o Benfica. Mesmo que perca esses 2 jogos, é o principal candidato a ganhar, e vai ganhar o campeonato. Embora ele não precisa dizer que vai ser campeão e muito arrogante, pode dizer que, de facto, o Sporting, devido a esta junção toda, é o principal candidato a ganhar o campeonato. Senão, parece que é falta de humildade, na minha opinião. Parece que, com todo o respeito, mas se o Paços Ferreira fosse em primeiro, se calhar não deviam dizer. Agora, sendo o Sporting um clube tão grande, com todo este historial do campeonato português, acho que lhe falta isso, assumir que é o principal candidato. Não sei se o Mauro quer dizer mais alguma coisa antes de avançarmos ao próximo tópico. Não só também para finalizar, acho que nesse sentido eu consigo perceber um pouco os dois lados. Também temos de perceber que o Sporting não é campeão há 19 anos e que teve oportunidades flagrantes, como num dos anos do Jorge Jesus. Esta nunca teve uma oportunidade destas. Não, destas não, mas no ano do Jorge Jesus estiveram também muito próximos e acabaram por perder num momento-chave, e que acredito que toda a nação sportinguista não queira voltar a criar uma expectativa tão grande como é ser campeão e isso ir por água. No entanto, também acho que não falta de humildade, acho que pode ser falsa humildade e um pouco de falsa modéstia nesta altura do campeonato estar a dizer isso. Não quero propriamente ir por aí, porque ele lá sabe o tipo de comunicação e o tipo de trabalho que fará, mas que sim, que acho que sendo o Sporting um clube grande, e imagino, lá está, não posso dizer garantidamente, mas imagino se calhar o Sérgio Conceição com o Porto ou o Jorge Jesus com o Benfica em posição semelhantes, e não a dizerem que seriam campeões. Jorge Jesus dizia que era campeão. Pronto, mas não sei, dentro daquilo que eu acho que se calhar ainda faltavam jogos e que teriam de ir jogo a jogo, mas que sem dúvida que estavam bem e que se acabar assim efetivamente a continuarem assim, que seriam os mais fortes candidatos a serem campeões. No entanto, é algo que se calhar os adeptos sportinguistas não estarão muito preocupados com isso, e na verdade se Ruben Amorim for campeão em maio, ninguém se vai lembrar de ter andado um ano todo a dizer isso. Não, mas eu concordo contigo, mas ele podia dizer, e acho que devia dizer, que são os principais candidatos a ganhar o título, não há mal nenhum disso, até só engrandece a época que o Sporting fez, que fez muito bem, está a ser a melhor equipa, porque em primeiro lugar é a melhor equipa, tendo como tu disseste bem, uma estrelinha que trabalha-se, mas que de facto também anda com sorte, mas acho que devia de assumir isso. Sim, e acho que na própria construção do plantel do Sporting, lá está, eu consigo rever aqui alguns pontos semelhantes do Porto com o Sérgio Conceição, porque o Sérgio Conceição chega num momento do Porto em que o Porto não ganha há 4 anos, em que é um momento frágil, chega com bastantes dúvidas, como chega Ruben Amorim, por motivos diferentes. O Sérgio Conceição porque não tinha tantas provas dadas desportivamente e porque Ruben Amorim teve um investimento grande, mas fez pegarem em plantéis não com nomes de craques. Ruben Amorim apostou muito em equilibrar um pouco aquilo que seria a qualidade e a juventude dos jogadores do Sporting. Temos o caso do Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Daniel Bragança, mas também apostar em jogadores com experiência e também com muita experiência de campeonato em Portugal, João Palhinha, Nuno Santos, Paulinho, o próprio Fedal, que tem experiência em Espanha, o Adam, e conseguiu encontrar ali um equilíbrio perfeito e montar o seu sistema contra todas as expectativas, e
muito perto de fazer um feito incrível para a história do Sporting. Bem, falando no plantel do Sporting, para mim o Sporting construiu bem o plantel com os recursos que tinha, apostou muito no mercado nacional, contratou jogadores com experiência lá fora, nomeadamente em Espanha no Fedal e no ADAC, que são jogadores com muita experiência. E o Porro? O Porro também, o Pedro Porro, é verdade. Obrigado, Tiago. E destacar, para mim, os dois laterais do Sporting, que são os melhores em Portugal, como já disse no outro podcast e volto a dizer, que não me canso de dizer que o Pedro Porro e o Nuno Mendes são os melhores laterais em Portugal, e o Palhinha, que para mim é o melhor médio defensivo em Portugal, devido a toda a sua capacidade de movimentação ofensiva que tem. Defensivamente é um jogador que dá muita cobertura, dá linhas de passe sempre quando a equipa está a construir. É um jogador que encaixa muito bem neste modelo de Ruben Amorim. Mas também, como já disse, o Ruben Amorim tem falta de variabilidade no seu sistema tático e acho que muitas vezes o Sporting vence à tremideira por causa disso. Não tem ideias de sistemas táticos que mude a exibição da equipa. Tiago. Exatamente. Eu acho que agora já podemos passar para o próximo tópico, ou querem dizer mais alguma coisa acerca disto? Não podemos. Que vamos aqui abordar um pouco de uma coisa que particularmente vi várias vezes o Carlos Carvalhal, o treinador do Sporting Braga, a reclamar várias vezes, que é no campeonato português jogar-se 3 em 3 dias e jogar-se várias vezes. Bem, eu antes vamos abordar este tema de cada 3 dias, vou passar a palavra ao Marco, ao nosso convidado, para falar mais um bocado, mas só queria lançar estes números para a mesa. Desde 1 de dezembro, e vou falar do Futebol Clube do Porto, foi o clube que eu vi, não vi os outros, mas desde 1 de dezembro o Futebol Clube do Porto fez 26 jogos. 26 jogos. Estes 26 jogos, desde 1 de dezembro, dá uma média de 3.8. Cerca de 3 jogos atrás de jogos, sempre a jogar de 3 em 3 dias, sempre a jogar 3 em 3 dias. Isto não ajuda as equipas portuguesas que jogam lá fora, como o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, a semana passada, jogou a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Mas porquê é que se jogou agora a meia-final da Taça de Portugal? A final da Taça de Portugal é em maio, depois do campeonato acabar. Porquê é que não se jogou em abril? Porquê é que se jogou agora? Não se protege, não se pensa nisso. O futebol português é muito mal gerido, não se pensa nessas situações. Nem ajuda o Futebol Clube do Porto, nem o Braga, que teve até há pouco tempo na Liga Europa, nem o Benfica de igual maneira. Acho que seria de rever melhor a calendarização dos jogos em Portugal. Mauro. Sim, não sendo um tema que esteja tão confortável para falar e tão à vontade quanto aquilo que são os jogos em si, as análises táticas e esquemas, mas acho que há alguma falta de cuidado de Portugal nesse sentido. E não querendo dizer que há uma questão de respeito pelas equipas, mas por exemplo temos lá está o Porto a jogar 3 em 3 dias sistematicamente. Penso que tenha sido a equipa, se calhar a par do Braga, que tenha feito mais jogos de seguida, e temos um plantel de um Braga fortíssimo, um plantel, e a jogar então jogam muito bem, mas por exemplo o Porto, lembro-me de alguns jogos, principalmente primeiras partes, em que se notou bastante o cansaço dos jogadores e que foram jogos que acabaram por sair caro ao Porto. Temos recentemente o exemplo agora da meia-final com o Braga, que há meia hora estava com 3 golos e podia ter levado o quarto, não fosse a bola do Abel Ruiz à barra, mas também o jogo com o Boa Vista, que o Porto vai perder 2-0 para o intervalo, e que para uma equipa como o Futebol Clube do Porto não é aceitável nunca, e penso que muito se deve ao cansaço. Temos, por exemplo, o caso do Corona, e agora com o jogo com a Juventus viu-se claramente um Corona em subrendimento, e acho que não só não protegemos as equipas e a qualidade do nosso futebol internamente, como não protegemos os grandes nomes dos jogadores que temos cá, e que isso vai levar a toda uma panóplia de assuntos, mas que nunca pode ser bom, porque se os jogadores não estiverem bem cá vão sair, e se vão sair o nosso futebol se calhar não vai passar para outro patamar. Queria só pegar aqui numa informação que eu acho que é bastante valiosa aqui neste tema, que é, por exemplo, o Sporting Clube de Braga fez 9 jogos no mês de fevereiro. Relembrando que o mês de fevereiro tem apenas 28 dias e o Braga fez 9 jogos nesse mês, incluindo competições europeias e campeonato e Taça de Portugal. Por isso eu acho que isto não é bom nem para a qualidade de futebol que se pratica em Portugal, porque vão acabar de descer de rendimento dos jogadores, nem para Portugal fora na Europa, porque vamos acabar por ter maus resultados, como foi o caso do Braga, que acabou por perder contra a Roma, do Benfica também, e o Porto por acaso conseguiu passar, mas já se nota esse desgaste físico nos jogadores.
Sim, o próprio Pepe no jogo sai tocado. O Pepe estava em dúvida até agora. Pepe, Corona, Mbemba, estavam muitos jogadores em dúvida para este jogo da Champions League do Porto, devido a essa má calendarização do campeonato, que os jogadores jogam atrás, jogos atrás de jogos, jogos atrás de jogos, não têm tempo nem de recuperar, e jogadores como Pepe, com 38 anos, não recuperam como 20. Queria também dar este exemplo que aqui ao lado em Espanha, no início da época, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, que tiveram as competições europeias, começaram o campeonato com diferença de 2 ou 3 jogos para os outros, porque deram esse tempo a esses clubes de se prepararem e de jogarem as competições europeias, e depois remarcava-se os jogos. Há pouco tempo o Atlético de Madrid pôs em jogo cumpriu o jogo em falta frente ao Levante. Quer dizer, que não tinha jogado em setembro. Acho que devia-se de fazer isso em Portugal. Devia-se de pensar nos clubes que jogam as competições europeias de forma a beneficiar os jogadores que temos cá em Portugal e também os nossos clubes que vão lá fora representar o nosso país, que representam tão bem. Exatamente. A partir daqui, lá está, não me cabe a mim dizer o que seria melhor ou não, mas essa questão que o Pedro falou, acho que seria, se calhar, se não das mais razoáveis para seguir, e as equipas acabarem por cumprir jogos em atraso, porque senão é, também como o Tiago disse, acabamos por ter um futebol mais fraco em Portugal. Mais fraco, com menos qualidade. Exatamente, pelos jogadores estarem cansados, e acabamos por também ir fazer má figura à Europa, e é algo que, por exemplo, não estando claramente naquilo que deveria testar e que são os seus melhores dias, acredito que o Benfica, se calhar noutras condições, teria ganho ao Arsenal, que também não foi uma equipa que apresentou uns argumentos fantásticos para ganhar o Benfica. Sim, não desculpando a equipa do Benfica, já que estamos a falar do Benfica na eliminatória da Liga Europa, de facto, mas mostra muito que o Benfica não estava, penso eu, acho que isto não foi premeditado, precisa fazer 3 faltas depois de estar a ganhar a eliminatória, fazer só 3 faltas durante o jogo todo, também acho que mostra um pouco da frescura física que a equipa tinha para os duelos físicos. E acho que sim, também não somos nós, vamos decidir o que é melhor para o calendário português, mas acho que se devia de pensar muito bem em reunir os jogadores, reunir os treinadores, os dirigentes talvez, e discutirem todos essa nova. Se calhar avançávamos para a antevisão dos jogos da próxima jornada do Campeonato Português. Bom, para mim o melhor jogo da jornada vai ser o Porto Paços de Ferreira, jogo que o Porto acabou por perder na primeira volta. E depois o Sporting, o líder então do campeonato, vai até Tondela, onde essa equipa Tondela tem uma particularidade bastante interessante, que tem 24 pontos no campeonato, encontra-se neste momento no 10º lugar, e 23 dos 24 pontos conquistados foram conquistados em casa. E acho que por isso tem tudo para ser um jogo bastante difícil para o Sporting. E o Benfica vai jogar contra o Boa Vista, equipa que na altura com Vasco Seabra acabou por roubar pontos à equipa encarnada, onde o Benfica perdeu por 3-0, num jogo que o Benfica não conseguiu fazer quase nada no jogo inteiro. O Boa Vista acabou por anular bastante bem o jogo do Benfica. Bem, nesta jornada eu vou destacar alguns jogos. Primeiro vou destacar o Futebol Clube Porto Paços de Ferreira, que de facto é o melhor jogo cartaz desta jornada. O Porto, que vem da eliminatória com a Juventus, vem com confiança. Vamos ver como é que reage depois destes jogos, depois de um jogo da competição europeia. Os jogadores entram sempre, se calhar, um pouco com os índices de concentração mais baixos, devido à diferença de qualidade entre jogar um jogo da Liga dos Campeões e da Liga Portuguesa. Destacar também o Benfica Boa Vista, que na primeira volta, de facto, como tu disseste bem, Tiago, o Boa Vista ganhou 3-0 em casa ao Benfica. E vamos ver o que é que o Benfica agora consegue fazer frente ao Boa Vista, que está a precisar muito de pontos para se manter na Primeira Liga. Destaca também a luta lá em baixo, que o Famalicão vai receber o Braga, que o Braga está em segundo lugar. Eu já acredito que a equipa minhota ainda acredito que talvez consiga assegurar um lugar na Liga dos Campeões na próxima época. E o Famalicão agora contratou Vieira, creio eu, para o lugar de Silas, que foi despedido ao fim de 6 jogos. E o Famalicão precisa urgentemente de ganhar pontos também para não descer a divisão e manter-se na Primeira Liga. Destacar também o Vitória de Guimarães, que vai jogar com os do Vicente, que também não é um jogo fácil, e que o Vitória também convém ganhar. Exatamente. E falar no Sporting Tondela, desculpa. Só dar este ponto. Claro, força. Os últimos 5 jogos em casa ganhou os 5 jogos o Tondela. Vai ser um jogo difícil para a equipa do Ruben Amorim. Era isso. Exatamente. E o Tondela ganhou os últimos 5 jogos em casa e inclusive é das melhores equipas em casa, não sei agora dizer ao certo. O 6º lugar a jogar do campeonato em casa.
pronto, o sexto lugar do campeonato. Portanto, acabamos por ter aqui nenhum jogo propriamente dito grande, mas parecem-me todos jogos de alguma dificuldade. Se calhar salvar o do Braga, e passo já a explicar porquê. Além do Braga estar com o futebol que todos sabemos e com todo o respeito pelo Famalicão, mas que as mudanças de treinador, porque foi o terceiro treinador e ainda a época não acabou, o Silas acaba por abandonar o cargo ao fim de muito poucos jogos, e acho que não só essa rotação de treinadores é algo que não é saudável nem para o futebol, muito menos para a equipa em si, e que o Rui Vieira chega já com dois modelos diferentes, com dois esquemas diferentes, com duas ideias diferentes por cima de si, e que acaba por ter logo um primeiro jogo contra um Braga, e se calhar os jogadores ainda não tiveram tempo de entender aquilo que é os métodos de trabalho e a ideia de Ivo, e que por isso podem ter algumas dificuldades. Naquilo que é o jogo do Porto com o Paço de Ferreira, o Porto vai ter o jogo ainda mais difícil pelos 120 minutos que atravessou em Turim, mais a viagem, porque é uma coisa que também tem peso, porque chegam tarde e é algo que moe sempre, exatamente, moe sempre um pouco o físico dos jogadores e psicológico, e que o Porto tem de entrar com cuidado, porque já vimos que este Paço de Ferreira, como tu disseste e bem, eu sou da mesma opinião, está a ser uma surpresa nesta época. Está com um treinador, o Pepa, muito forte. Acho que há uma clara evolução no Pepa, naquilo que foi a própria valorização dos jogadores que ele fez com o plantel. Exatamente, mais o plantel, mas o próprio treinador em si, acho que está outro treinador, está muito bem. E o Porto tem de ter cuidado, porque lá está a tal questão do cansaço. Se derem outra meia hora de avanço ao Paço de Ferreira, pode depois não correr muito bem. No que toca ao jogo do Benfica, destacar, como também vocês disseram, que o Boa Vista foi a primeira vitória que teve na época, foi contra o Benfica, os 3-0, um jogo apático do Benfica, e que até 30 de janeiro foi a única vitória do Boa Vista. É verdade. E na altura cilindrou o Benfica de Jorge Jesus. Nem falando, claro, da exibição, porque por acaso foi um jogo que vi e que acaba por estar muito bem o Boa Vista, e o Benfica um pouco aquém daquilo que eram as expectativas para esse jogo. E isso diz muito, pode dizer muito daquilo que tem sido a época do Benfica este ano. O Sporting com o Tondela acaba por ser um jogo também de alguma dificuldade para o Sporting. Não creio que vão perder, se calhar. Máximo, acredito, não é empate. Um bocado fazemos os prognósticos do que nós achamos para os principais jogos do campeonato. Pronto, então vou encurtar aqui esta parte, mas que o Tondela vai jogar em casa e tem tirado pontos em casa. Inclusive, eu lembro-me de épocas transatas, alguns jogos que o Sporting sentiu dificuldades com o Tondela, e que acaba por não ser um jogo fácil, se calhar, para os Leões, mas que acredito que vençam mais uma vez e que consigam continuar no modo de cima. Pegar no ponto que nós discutimos no podcast passado, que foi agora principalmente o Benfica e o Braga, agora é que se vai começar a ver se aquele tempo que eles vão ter descanso entre um jogo e outro vai fazer assim vai ter assim tanta importância, e ver se vão conseguir melhorar o seu rendimento, ver se o Braga e o Benfica vão continuar com os bons resultados. O Benfica agora está a 3 jogos a ganhar, se não me engano. O Braga também está numa boa senda de vitórias, ganhou agora contra o Vitória de Guimarães, com uma boa vitória, 3, e ver se vão conseguir, com mais tempo, consolidar as suas ideias, principalmente, e continuar com os bons resultados. Antes de irmos aos nossos prognósticos para esta jornada, queria só tocar no ponto que depois lança este tema para um próximo podcast, que é, de facto, o Silas teve pouco tempo a mostrar o seu trabalho no Famalicão, também devido à pressão que o Famalicão tem em conquistar pontos para se manter na Primeira Liga, mas queria dizer que isto também é culpa do treinador e do clube. O treinador, porque de facto se calhar não escolheu o melhor projeto para si, tendo em conta o seu estilo de jogo e a pressão que existe nesta altura no Famalicão. E o Famalicão, que de facto era um projeto desportivo para mim muito, muito interessante em Portugal, se calhar o melhor projeto desportivo, e que neste momento já não consegue que seja um projeto desportivo por toda esta dança de cadeiras para treinador do Famalicão. Dito isto, se alguém quiser acrescentar uma coisa pode, senão avançamos para os nossos prognósticos dos resultados. Nós temos os prognósticos, ou tens mais alguma coisa a dizer, Mauro? Não, acho que podemos avançar, porque de facto a situação do Famalicão dava só para um podcast estarmos a falar disso, e que é uma situação, infelizmente, que acontece muito em Portugal, esta dança de cadeiras, por isso acho que não vale a pena falar muito. Bem, se calhar começo pelo jogo do Famalicão com o Braga, e aposto na vitória do Braga.
no Futebol Clube Porto de Passos Ferreira, acredito que o Porto ganhe. Embora se calhar entre com um pouco de dificuldade, mas se conseguir manter o resultado e controlar o jogo na primeira parte, acho que consegue ganhar o jogo. No jogo do Sporting Tondela, acho que o Tondela pode surpreender, por isso arrisco um empate entre Tondela e Sporting. O Benfica Boa Vista, creio que o Benfica vai acabar por ganhar com alguma facilidade. Tiago. No Braga, chegaste a falar do Braga, ou não queres dizer nada sobre o Braga? Não, eu falei do Braga, disse que o Braga ia ok, ganhar ao Famalicão. Ok. Eu acho que eu aposto no. Acho que o Sporting vai acabar por empatar contra o Tondela, porque se formos ver nos anos transados, é sempre uma viagem difícil para os lados leoninos, e acho que aí vai ser um empate. Depois no jogo do Porto, aposto no empate também, porque o Porto vai estar muito cansado fisicamente. Acho que até o Sérgio Conceição vai fazer algumas alterações no 11, por isso acho que o Passos de Ferreira vai conseguir tirar pontos ao Futebol Clube do Porto outra vez. No Benfica, aposto numa vitória, porque o Benfica tem estado bem agora nos últimos jogos, tem estado a ganhar. E no Braga também uma vitória, acho que é a mais fácil dos 4 jogos, é a mais fácil, por isso aposto no Braga. Nos resultados, vou ter uma opinião um pouco contrária. Acho que o Sporting ganha sem, não diria sem grandes dificuldades, mas vejo o Sporting ganhar se calhar. Com a estrelinha. Não, antes da reta final. Acredito que o Sporting ganhe, que não precise de chegar tão à frente. O Benfica também está numa boa forma e está a subir. Na minha opinião, está claramente um Benfica diferente esta segunda volta do campeonato, aliás. E também acredito que vença o Boa Vista com relativa facilidade. O caso do Braga, pronto, foi o que já disse. O Ivo Vieira tem o azar de apanhar logo no primeiro jogo um Braga que também tem um senhor treinador, apetece-me dizer e quer ganhar pontos. Um grande treinador e que joga um futebol fantástico e lá está, quer ganhar pontos e quer agarrar o segundo lugar. E o jogo que acaba para mim por ser mais difícil e que penso que de todos será o mais difícil será o do Porto Passos de Ferreira, não só pela qualidade efetiva que o Passos de Ferreira apresenta, que o Porto também a tem, mas que o Porto acaba por vir com 120 minutos nas pernas após 3 dias antes também de ter jogado, e que, na minha opinião, o Porto poderá conseguir uma vitória, mas o empate não é descabido, e acho que tudo dependerá muito daquilo que for a primeira parte e daquilo que será a forma como as equipas entrem em cara esse jogo. Acho que também que Sérgio Conceição irá rodar o 11, mas isso não quer provavelmente dizer que o Porto tenha de perder pontos por isso, porque Sérgio Conceição tem boas alternativas e alternativas que representem um clube. Um clube qualquer tem sempre de dar o máximo, mas ainda por cima sendo um clube grande, tem de corresponder a essa expectativa. Bom, o que é bom também acaba. Agradecer ao Mauro este bocadinho que esteve aqui connosco no podcast. Obrigado, eu. Desejar sorte hoje que vai haver os Jogos da Liga Europa aos treinadores portugueses e jogadores que ainda estão em prova. E fiquem bem, fiquem em casa e até o próximo episódio.